boa noite. Muito boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Já transbordou na vida de alguém hoje? Ainda não. Então você tem a oportunidade de transbordar na vida de alguém hoje, pegando esse convite, esse aviãozinho e mandando, porque hoje a palavra tá ótima, o estudo tá maravilhoso. Boa noite, papel e caneta na mão. Vocês estão aqui já sabem, né? Que aqui a gente anota, porque aí a mente ela processa melhor quando a gente anota. E outra coisa, a gente vai precisar, porque a gente esquece, né, gente? Então já pega papel e caneta, já transborda na vida de alguém, já pega esse aviãozinho, já manda aí para alguém. Hoje a gente vai aprender algo, eu tenho certeza que você já ouviu falar muito disso, né? A mulher sábia edifica o lar, mas eu queria estender isso, né, para outros ambientes, né? Eu acredito que a mulher sábia, ela também edifica a sua empresa, a mulher sábia também edifica o seu trabalho, a mulher sábia edifica a sua vida, a mulher sábia edifica o seu lar também, né? Então hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso e a gente vai entender o que é esse edificar, né? Que tantas pessoas falam, mas você sabe o que realmente é? Então já pega aí esse aviãozinho, já manda aí para alguém que você quer transbordar na vida. Oi, tia, boa noite. Oi, meu amor, boa noite, Ítalo, seja bem-vindo. Boa noite, Espaço Deusa Souza, Álvaro Neves. Muito boa noite. Eu acho que é Gleica New Design. Mais sabor. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem muita coisa para falar, né? Já manda esse aviãozinho, já transborda. Se você não fez hoje o bem na vida de alguém, você está tendo a oportunidade agora. Você sabe que comigo a gente tem que transbordar na vida de alguém todo dia, a gente tem que fazer o bem para alguém todo dia, né? Porque ele vai e volta, porque assim como a gente faz o bem para alguém, o bem volta pra gente. Então você já pode aí pegar esse aviãozinho, já mandar aí para algum amigo, para alguma amiga que você quer que conosco aprenda hoje também. Então hoje a gente vai falar sobre talvez uma palavra que você já ouviu muito falar. Na verdade, muitas pessoas nas igrejas usam muito essa palavra quando fala assim, a mulher sábia, ela edifica a casa, né? A mulher sábia edifica o lar, né? Eu já vi até algumas mulheres com brincadeira, né? Eu também já vi isso na internet, falando que a mulher sábia edifica o lar, mas também o marido precisa ajudar, né? Mas hoje eu quero levar você para um outro ambiente de edificar. Eu quero te levar para novos horizontes de edificar, né? Mas primeiro, eu queria compartilhar contigo a palavra onde eu vou pautar isso, tá? E eu queria que se você tiver uma Bíblia, se você não tiver, vai lá no Google, procura lá na Bíblia do Google que você vai achar. O livro é um livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 18 até o versículo 26 diz assim. A gente vai falar sobre uma mulher, tá? Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e o pôs sobre um jumento. E disse aos seus moços, aos seus servos, seus escravos na época, né? Ide adiante de mim, ou seja, vai na minha frente, eis que eu vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi
E os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. E aí, pula para o versículo 23, diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. Aí pula lá para o versículo 32, que diz assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal. Se tu não te apressas e não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Deixa eu resumir essa história para que você entenda. Quem era Nabal? Nabal era um homem, um fazendeiro na época. Mas a Bíblia diz, se você for lá no versículo 3, a Bíblia vai falar que Nabal, ele era o marido de Abigail, né? E Abigail era uma mulher de bom entendimento e formosura. Porém, o seu marido, Nabal, era um homem duro e maligno nas obras. Olha que interessante, né? Então, o que aconteceu aqui? Nabal era um homem muito mau, né? A Bíblia diz que ele era maligno nas obras. Nabal era um fazendeiro da época, né? Tinha ali as suas posses. E Davi, naquela época, já tinha sido escolhido pelo Senhor para ser rei, porém ainda não governava. E Davi um dia mandou que um dos seus servos, um dos seus soldados, fossem até Nabal para pedir alimentos para Nabal. E aí Nabal foi e falou para o seu servo: quem é Davi? Não conheço Davi, não sei quem é, e não vou matar nenhum das minhas ovelhas para alimentar Davi. Quando o servo de Davi voltou com essa resposta, Davi falou assim para os soldados dele: todo mundo pega sua espada e vamos embora destruir a casa de Nabal. Vamos matar Nabal e todos da casa de Nabal, inclusive os seus filhos. Não ia ficar ninguém, gente, não ia ficar ninguém. Tinha sido decretado. Naquela época, Davi era um homem que, onde ele entrava e guerreava, ele não perdia a batalha, né? Davi foi aquele que derrubou o gigante Golias. E um dos seus servos, dos servos de Nabal, ouviu e foi contar para Abigail: minha senhora, você não sabe o que aconteceu. Davi mandou um dos seus escravos aqui pedir alimento e o teu marido, Nabal, ele não mandou ainda humilhou Davi. Procura quem era Davi. Gente, naquela época todo mundo conhecia Davi. Tá? Todo mundo ouvia falar de Davi. Todo mundo sabia que ele tinha derrubado o gigante. Todo mundo sabia que Davi tinha sido ungido e escolhido para ser o futuro rei de Israel. Então Nabal aí meio que debochou de Davi, falando na linguagem de hoje, né? E aí quando Abigail soube disso, gente do céu, foi um negócio sério. E aí é que eu quero começar a história para você. Quando a Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o lar. Eu queria que você falasse comigo o que é para você edificar. A Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica. A gente vê aí duas palavras: sábia, que vem sabedoria, e edificar, né? Então, o que essas duas palavras para uma pessoa pode fazer?
né? E aí eu quero que você entenda que a palavra sabedoria, ela vem do grego sofia. E o que quer dizer isso? Inteligência plena. Sabedoria quer dizer inteligência plena, ou seja, aquela pessoa que tem a capacidade de fazer boas escolhas, de distinguir o bom do ruim, o certo do errado. Aí nós já temos o contexto de sabedoria. E edificar? O que é edificar? Edificar é erguer, é construir, é criar, é fundar, é levantar, sabe? Então, sabedoria com edificar em uma pessoa pode fazer muita diferença. E aí eu quero voltar para a história de Abigail. Quando Abigail soube que a sua casa estava sendo ameaçada para ser destruída, Abigail teve uma atitude de sabedoria. E aí, o nosso tema de hoje é a mulher sábia, ela edifica o que para ela tem valor. E o que para você tem valor? Será que só a sua casa tem valor? A sua empresa não tem valor? Os seus familiares não têm valor? A sua saúde não tem valor? O seu ministério não tem valor para você? Eu acredito que sim. E aí, ao decorrer, a gente vai ver esses contextos. Abigail, gente, ela tinha vários servos à disposição dela. Naquela época, aquelas pessoas que tinham muitas posses, que eram fazendeiros, eles tinham muitos escravos ao seu dispor. Será que Abigail, quando ela soube que Davi ia destruir a casa dela, matar os filhos dela, matar todo mundo, será que ela não poderia ter usado de repente reunir alguns escravos, alguns servos dela aí contra Davi? Será que ela não poderia ter feito isso? Acredito que sim, acredito que ela poderia ter feito isso sim. Será que ela não poderia ter questionado o marido dela, Nabal, e dizer, poxa, por que tu fez isso? Por que tu não deu? Agora a gente vai ter que guerrear, a gente vai ter que lutar, tem que preparar os escravos aí. Será que ela não poderia? Ela poderia ter feito, mas ela não fez nenhuma dessas duas coisas. E aí, o que eu aprendo com isso, gente? Para Abigail, a casa dela era algo de muito valor. Porque a atitude que Abigail vai ter a partir de agora, quando ela soube que a sua casa estava prestes a ser dizimada, a ser destruída, Abigail ela começa a ter uma postura diferente do seu marido. E aí um dos servos, quando conta para ela, diz, agora vê o que tu podes fazer ao nosso favor. E Abigail, ela usa de sabedoria. Então, o que é sabedoria? Inteligência plena. Então, Abigail, ela teve uma atitude de sabedoria, porque para ela, os filhos dela eram muito valiosos. A casa dela era muito valioso. Então, quando eu entendo que algo tem valor para mim, eu jamais não vou desperdiçar aquilo. Pelo contrário, se é preciso eu entrar em uma guerra, eu vou entrar em uma guerra. E a gente vai ver uma mulher que entrou em uma guerra. Michele, bem-vinda. Mirella, bem-vinda. Roberto, bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Então, Abigail, ela teve uma atitude que eu acredito que era atitude para ser do homem, do marido dela. O marido dela fez o contrário, porque a Bíblia diz que ele era um homem mau, né? Um homem arrogante, um homem ignorante. Abigail tem essa atitude. O que ela faz? Quando ela soube disso, ela não posso permitir que a minha casa seja destruída. Eu não posso permitir que um homem venha e mate a minha família, e me mate, destrua a minha família por causa de um erro de alguém. Tá? Então, o que eu aprendo com a Abigail aí? Algumas coisas muito importantes para que nós possamos agir com sabedoria para edificar aquilo que para nós tem valor. Lembra que edificar é construir, é criar, é levantar, é fundar, sabe? Então, a Abigail, ela teve essas atitudes. E a primeira atitude de Abigail foi bondade. Abigail agiu com bondade. Quando a gente vai ver lá no versículo 18, diz assim, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos e pôs no jumento e foi a caminho da pessoa que tinha dito que ia destruir a família dela, que ia matar com a família dela. Gente, você já parou? Para comigo, raciocina aqui comigo só pelo instante.
Já imaginou que se alguém chega para você e diz assim, olha, eu vou matar os teus filhos, o teu marido, vou te matar, vou destruir a tua casa, não vai ficar nada? Me diz uma coisa, você ficaria sem fazer nada? De braços cruzados? Não. Eu quero lembrar que naquela época a gente não tinha polícia, naquela época não tinha exército, naquela época não existia esses recursos que nós temos hoje, tá? Naquela época era espada por espada, era olho por olho, era dente por dente, tá? Então naquela época era assim, ameaçou a minha casa, eu vou lá e destruo. Mas Abigail, ela teve uma atitude diferente. Ela usou primeiro da sua sabedoria, bondade. Então, Davi, ele tinha ido pedir alguns alimentos, mas aquele cara, o Nabal, que era um cara bruto, ignorante, arrogante, ele não deu para ele, tá? Então, o que ela fez? Poxa, eu vou levar aquilo que esse cara tá pedindo. Então, a primeira coisa que ela pegou, ele quer pão, ele quer água, ele quer uva passa, sei lá. Ela pegou tudo isso, botou em um jumento e levou. Então, primeira atitude de Abigail, bondade. Se você quer aprender a edificar a sua casa, o seu lar, a sua empresa, o seu ministério, a sua saúde, você precisa entender que você precisa de bondade, de generosidade, porque a generosidade, ela abre portas que às vezes a gente desconhece. Generosidade vai e volta, né? Então a primeira atitude de Abigail foi bondade. A segunda atitude de Abigail foi perdão. A gente vê lá no versículo 33 que a Abigail, ela pediu praticamente perdão para Davi, né? E olha o que Davi diz para ela: bendito é o teu conselho, mulher. Gente, Abigail era uma mulher tão sábia, tão inteligente, que depois vocês vão ver que Davi, quando aquela mulher se chegou e falou para Davi, poxa, não faz isso e tal, tá aqui o que tu pediu, não te levantes contra esse homem, deixa que a morte mesmo venha sobre ele, sem que tu sujes da tua mão. Gente, quando Davi viu a inteligência dessa mulher, Davi disse assim, é com essa mulher que eu quero ficar, eu quero casar com essa mulher. Mas Abigail ainda era casada, tá, gente? Mas a gente vai ver mais lá na frente que a Abigail, depois de uns dias, o marido dela morre, e Davi, quando soube da notícia, Davi disse, pode chamar essa mulher para ser minha mulher, porque eu, do lado de uma mulher dessa, com toda essa sabedoria, eu governo muito melhor. Então, a primeira coisa de uma mulher sábia, para edificar aquilo que ela vê que tem valor para ela, é a bondade, segundo o perdão. Gente, o perdão, além dele abrir portas, ele cura. E ele cura não só a pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, como nós mesmos, sabe? Então, se você tem algo que você quer edificar, se você quer uma promoção no teu trabalho e de repente você tem alguém ali que você não se entende muito bem, ou que te feriu, ou que você foi lá e machucou aquela pessoa com palavras, amiga, peça perdão. Peça perdão, libera o perdão, porque o perdão, ele quebra cadeias. Perdão quebra cadeias, perdão liberta, perdão te traz paz interior, perdão te traz paz mental, tá, gente? Então, a Abigail, ela tomou dessa sabedoria e pediu perdão. Terceira, se humilhou, tá? Às vezes a gente olha essa palavra, eu não vou me humilhar, às vezes a gente olha essa palavra de uma forma muito grotesca, no sentido de que é como se alguém estivesse pisando a gente. Mas você entende que tem algumas coisas que a gente precisa sim se humilhar, sabe? Para que a gente tenha paz. Às vezes, eu sempre digo que eu prefiro perder a razão para ter paz, sabe? Diante de algumas coisas, diante de algumas possibilidades, diante de alguns diálogos que não vai me trazer resultados. Eu prefiro, sabe? Então, esse humilhar aqui é você dizer, poxa, eu errei, sabe? É como ela vai dizer assim, a tua serva, a culpa foi minha, eu não vi os teus servos chegarem na minha casa. Se eu tivesse visto, eu teria mandado o que tu pediu, eu teria mandado o alimento, e isso não teria acontecido. Por favor, me perdoa, sabe? Tá aqui o que tu pediste. Então, assim, esse humilhar é de você ir lá e pedir desculpa, é de você ir lá pedir perdão, é de você deixar passar, sabe? Esse humilhar que a Bíblia está falando. Outra atitude, ela usou de sabedoria sim, tá? O versículo 33 vai falar exatamente isso. Ele ouviu o conselho dela. Gente, um homem guerreiro, acostumado em guerra, estava decidido derrubar
a casa dele, daquela mulher, destruir a casa dela por causa do marido dela que agiu com uma atitude errada para com ele. Ele estava decidido a destruir. E ele disse assim: bendito seja o teu conselho, bendito seja tu, que hoje vieste até mim e me impediste de derramar sangue. Olha a sabedoria que essa mulher usou nas palavras dela, sabe? E Davi ouviu essa mulher. E Davi não cometeu nenhuma atrocidade contra a sua casa. Outra, autorresponsabilidade, que é uma coisa, gente, que às vezes nós nos esquivamos, podemos dizer assim, da autorresponsabilidade. Às vezes acontecem as coisas dentro da nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, e a gente coloca responsabilidade no outro. Sabe? Ah, não, a culpa foi de fulano, a culpa foi do vento, a culpa foi do chefe, a culpa foi do funcionário, a culpa foi do meu filho, a culpa foi do meu marido. E quando nós não assumimos a autorresponsabilidade e ficamos nos vitimando, nós permanecemos no mesmo estado, no mesmo lugar. Não muda. A autorresponsabilidade mostra para nós que nós precisamos reconhecer que os resultados que estamos tendo é porque nós decidimos ter esses resultados. Nós estamos querendo ter esse resultado. Porque quando eu tenho a autorresponsabilidade de que aquilo que a minha casa precisa, aquilo que o meu trabalho, a minha empresa, a minha faculdade, o meu ministério precisa, não depende dos outros, mas depende de mim, de eu fazer, de eu dar o primeiro passo, de eu ver onde eu errei, de eu fazer diferente, as coisas começam a acontecer. E as coisas começam a ir para lá, para frente, sabe? Então, o versículo 25 diz assim: meu Senhor, agora não faça este homem vil a saber, Nabal, que era o marido dela, impressão no seu coração, porque tal é ele, a qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, a tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Davi mandou pedir para ela? Não, Davi mandou pedir para o marido dela. Mas ela assumiu a autorresponsabilidade, porque ela entendeu que a casa dela, a família dela era valiosa para ela. Gente, quantas vezes no casamento, vou falar aqui do casamento, quantas vezes no casamento acontece uma discussão e a gente não assume a autorresponsabilidade. A gente vai falar, não, porque foi ele. Aí ele fala, não, porque foi ela. Não, porque se ele não tivesse feito assim, eu não tinha agido assim. Não, porque se ela não tivesse falado assim, eu não teria feito assim. E aí fica nesse jogo e continua zangado. Com vocês aconteceram isso? Pois é. Quantas vezes no relacionamento de amizade acontece essas coisas? Não, porque ela foi que fez, ela falou mal de mim, porque lá na festa ela se comportou dessa forma, então eu jamais vou pedir perdão para ela, eu jamais vou lá onde ela. E não muda a situação, e fica assim, sabe? E as coisas não fluem, por quê? Porque aconteceu assim, porque você não assumiu a autorresponsabilidade, porque na sua empresa você acha que os resultados só acontecem porque se seus funcionários foram excelentes excelentes funcionários. Não, porque hoje esse mês a gente não bateu a meta porque o funcionário não se dedicou o suficiente. Ou será que foi você, patrão, que não traçou metas objetivas e tangíveis para que pudessem ser alcançadas? Ou será que você, chefe, não colocou de uma forma muito clara e objetiva e foi na frente ensinando como fazer? Sabe? Então, a autorresponsabilidade foi uma das atitudes de sabedoria de Abigail. E o que aconteceu? Abigail, por agir com sabedoria e decidir edificar a sua casa, não permitir que ninguém derrubasse a sua casa, construir a sua casa, fortalecer a sua casa, levantar a sua casa, deixar o seu legado ali, Abigail, por amor da sua família, que era muito valiosa para ela, edificou a sua casa trazendo a paz para a sua casa. Então, Abigail impediu que a morte destruísse a sua casa, o seu lar. Porque a sentença que Davi falou era esse: pega a espada de vocês, bora lá, bora destruir a casa desse cara, porque ele foi muito arrogante, foi ignorante. Eu já fui de bondade com ele e ele não foi de bondade comigo. Então,
A atitude de Abigail me mostra que a gente pode sim edificar a casa, a gente pode edificar o lar, que a gente pode usar de sabedoria para edificar a nossa casa. Então, essa história de Abigail me chama muita verdade para essa passagem, onde a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a mulher sábia, ela não edifica só a casa, ela edifica tudo que tem valor para ela, tudo que é muito valioso para ela, assim como a casa, assim como a família. E eu quero te mostrar a história de uma mulher que edifica o negócio dela, edifica a empresa dela. Essa mulher, para mim, ela é muito admirável, sabe? Essa mulher, ela tem me ajudado a construir muitas coisas na minha vida e eu não sei se você já ouviu falar dela, mas se você não ouviu, conheça essa mulher. Essa mulher é uma mulher de Provérbios. Provérbios capítulo 31. O versículo 15 diz assim, olha, essa mulher, ela levanta-se mesmo à noite para dar de comer às suas casas e distribuir as tarefas das suas servas, ou seja, dos seus funcionários. Ela examina uma propriedade e adquire, ou seja, uma mulher empreendedora. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços, ou seja, uma mulher que busca ser forte, vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga à noite, ou seja, uma mulher vigilante, uma mulher que está o tempo todo ali buscando novas estratégias, vendo aonde que precisa melhorar, fazendo novos contratos, né? Estende as suas mãos ao fuso e com as suas mãos pega o arroco, ou seja, essa mulher, ela é uma mulher que ela entende que o negócio dela é muito valioso. Amanda, bem-vinda, é muito valioso. Então, se a minha empresa é muito valiosa para mim, se o meu trabalho é valioso para mim, eu vou edificar isso, eu vou fortalecer isso, sabe? Eu não vou deixar desmoronar, eu vou construir, eu vou fundar, eu vou fortalecer, eu vou ampliar, sabe? E isso a gente faz usando o quê? De sabedoria, de estratégia. Então, essa mulher de Provérbios, ela sabe que a empresa dela é algo muito valioso. Ela é uma empresária, sabe? Ela tem funcionários ao seu dispor, tanto na sua casa como fora da sua casa. E aí, para ela, a empresa dela é algo de muito valor. Então, o que a gente entende aqui? Seus funcionários são valiosos? A sua empresa vale para você? Seus clientes valem para você? Ajuda a tua família? Então, gente, se a gente tem uma empresa, a gente tem um trabalho, aonde a gente tem funcionários, aonde a gente tem clientes, aonde a gente tem família que depende, que precisa, então a nossa empresa é muito valiosa, gente. A nossa empresa tem muito valor, sabe? Depende da nossa empresa essas pessoas. Não só necessariamente a questão da empresa, mas o valor que essas pessoas que estão conosco, que trabalham conosco, têm para nós, sabe? Imagina só você ter uma empresa sem funcionários. Imagina só você ter uma empresa sem clientes. Não funciona, né, gente? Precisa. Então, quando eu vejo que a minha empresa é valiosa, eu não vou abrir mão, sabe? Eu vou fundar, eu vou edificar, eu vou fortalecer, eu vou construir, eu vou edificar. Então, nem que isso seja preciso eu acordar de manhã cedo, nem que isso seja preciso eu mesmo colocar a mão na massa, eu mesmo trabalhar, nem que isso seja preciso eu fazer novos contratos, novas avaliações, ver aonde foi que nós erramos, o que não estamos conseguindo, traçar novas metas, sabe? Para que a gente possa ver como fluir, sabe? Mas o que a gente acontece? O que acontece muito? Às vezes a empresa está tendo um saldo negativo e aí às vezes o proprietário, a empresária, o dono, a dona começa a colocar culpa no cliente. Ah, porque o cliente não está vindo mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que foi a minha primeira área, né? A área da beleza, da estética. Então, o que a maioria das pessoas fala? Mês de janeiro, mês de fevereiro é o mês do saldo vermelho. Porque janeiro é só para comprar material escolar, pagar IPVA, pagar IPTU e papapá, e pagar as contas, então as clientes não vêm. Então, quando chega em janeiro, fevereiro, que o saldo é negativo,
a gente fala assim, é porque teve pouco movimento, o cliente não veio, porque o cliente esse mês só paga conta, compra material de escola de menino, isso, aquilo, outro, tá? Então a gente começa a atribuir culpa aos clientes. Mas o que acontece, gente, é que tem outras empresas no mesmo ramo que o mês de janeiro não bate um saldo negativo. E aí eu pergunto, qual é o problema? O problema é dos clientes? Porque você já imaginou, para pensar comigo, se durante todo o mês de janeiro e fevereiro, os clientes não fossem arrumar a unha, não fossem arrumar o cabelo, não fossem maquiar, não fossem fazer limpeza de pele, não fossem fazer tratamento estético. Já imaginou? Não acontece, gente. O Brasil é o país, eu não sei te dar com tanta precisão, mas eu não sei se é o segundo ou se é o terceiro no ranking, que mais trabalha nessa modalidade, que mais gasta com essa modalidade de beleza. Então, assim, não tem como passar todas as empresas de beleza, passar o mês de janeiro sem nenhuma cliente ir. Não acontece isso. Acontece que, às vezes, nós já criamos essa crença limitante de que mês de janeiro é um mês negativo para as vendas, que mês de janeiro é um mês que não flui, né? E a gente começa a colocar desculpa no cliente, ou porque as nossas estratégias não são fundamentadas, não são melhoradas, estratégia de vendas, estratégia de equipe, estratégias de meta, e a gente começa a colocar a culpa no cliente, a gente começa a colocar a culpa no funcionário, porque o funcionário não se dedicou demais. E aí o que acontece? A gente a dona da empresa não assume a autorresponsabilidade. E aí começa a ter saldos negativos e começa a querer mudar de segmento, começa a querer desistir, ou começa a ter estratégias negativas, não tão assertivas. E aí o que acontece? É não usar de sabedoria. Porque quando nós usamos de sabedoria, nós vamos edificar a nossa empresa. Nossa empresa é valiosa, sabe? Pessoas dependem de nós. Os nossos clientes dependem de nós, sabe por quê? Porque nós resolvemos o problema dos nossos clientes. Você faz dinheiro resolvendo o problema do teu cliente. E não o contrário, né? Ganhar dinheiro, tá, gente? A gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Você já viu alguém chegar na tua empresa e te dar tantos reais de graça? Não, por que ela vai lá e paga pelo seu serviço? Porque você resolveu o problema dela. Vou colocar um exemplo aqui muito clássico da unha. Tá? Então, vamos dizer, eu não sei arrumar minha unha, estou dando um exemplo, não sei arrumar minha unha. E eu vou em um estabelecimento, um salão de beleza. E aí eu quero arrumar minha unha. Eu estava com problema, cheguei lá, aquela empresa solucionou meu problema, resolveu meu problema. Eu fui o quê? Paguei por isso. Então, nós fazemos dinheiro porque nós resolvemos o problema das nossas clientes, dos nossos clientes. Então, isso é valioso. O nosso cliente é muito valioso para nós, tá? Por quê? Porque é o cliente que compra de nós. Nós fazemos a venda. Os nossos funcionários são muito valiosos para nós, porque eles estão ali trabalhando conosco. Eles estão